Afinal de contas, o que faltou para Renascer ter a repercussão que teve Pantanal na programação da Globo? Essa é uma pergunta que com certeza deve incomodar muita gente da alta cúpula da Globo, justamente por pensar, que essa repercussão de Pantanal se repetiria em Renascer. Eu tenho alguns palpites aqui, eu queria que vocês também comentassem aqui embaixo se vocês concordam ou não com esses palpites ou se tem mais coisas para a gente adicionar a essa discussão. Pantanal vinha de um hype de 30 anos de ser a novela que desbancou a Globo no horário em que era exibida. Vale lembrar que Pantanal na Manchete não desbancou a novela das 8 da Globo na época, porque a novela das 8 começava às 8h30 e nós tínhamos Pantanal começando às 9h30. Então Pantanal vencia a linha de shows da Rede Globo naquela época, em 1990. Foi um fenômeno de fato para a Manchete, também foi algo que contribuiu para a falência da Manchete, porque deu aquele espírito de criar novelas muito caras e muito diferentes, que só deu certo da maneira que deu certo em Pantanal, Depois Ana Raia e Zé Trovão tiveram uma boa repercussão, mas depois Amazônia veio, Brida também foi a novela que de fato terminou com a história da Manchete pelo custo e pelas dificuldades financeiras que a emissora já enfrentava. Então Pantanal tinha essa pecha desde sempre, e também na reprise do SBT em 2008, que conseguia vencer a Globo também naquela reprise que o Silvio Santos providenciou através das fitas da novela, E nós tínhamos nesse contexto a possibilidade de ver o quanto a história era potente, do quanto a história conseguia prender o público mesmo 30 anos depois, quer dizer, 30 anos depois não, mas 20 anos depois ali, quase 20 anos depois no SBT, e aí a Globo anuncia que vai fazer Pantanal como uma novela das 9 da noite. De novo, eu acho que aí a gente já teve toda a movimentação de quem acompanhou em 90 essa novela pela Manchete, de quem tinha curiosidade de conhecer a história mais a fundo, como era o meu caso, E uma vontade muito grande de ver uma novela com um tempo rural, com um tempo mais lento, com paisagens muito bonitas, com uma ideia de conexão com a natureza muito forte, ao mesmo tempo que tinha uma história de conflitos familiares, uma saga familiar, De uma forma geral, foi assim vendida, inclusive, Pantanal na época, e a gente teve ali grandes atuações também, grandes comparações com a primeira versão lá na Manchete e tudo mais, e principalmente uma história que prendeu muito o público brasileiro de uma maneira extremamente consistente, assim. Pantanal foi um fenômeno para o que a Globo espera como um fenômeno. Conseguiu fechar com uma média próxima ou ligeiramente superior aos 30 pontos, que é a meta do que a Globo tem para suas novelas das 9. Dentro dessa empolgação do que Pantanal conseguiu trazer para a história da Globo, história recente da Globo, se anunciou logo na sequência o remake de Renascer, que para mim é uma obra que não teve tanto impacto. Foi reexibida uma vez, se não me falha a memória, no Vale a Pena Ver de novo, mas é o grande retorno do Benedito Rui Barbosa à Globo em 1993. Então Renascer, muita gente chamava na época de Pantanal da Globo, Porque o Benedito retorna para a Globo e faz uma novela grandiosa, de fato, que tem uma grande história e tudo mais. Mas eu acho que Renascer nunca teve o mesmo hype que se viu, por exemplo, para Pantanal ou para a própria O Rei do Gado, por exemplo, que teve mais reapresentações tanto no canal Viva, quanto na TV aberta também pelo Vale a Pena Ver de novo. Então talvez para conectar esse sucesso teria sido importante escolher melhor esse título. Renascer não era uma história que pairava com tanta vontade sobre o público quanto Pantanal tinha dentro dessa conexão da novela. Vale também ressaltar o tempo de intervalo entre uma e outra. Nós temos apenas 2 novelas entre Pantanal e Renascer. Travessia e Terra e Paixão, do Valcir, aliás, que teve que entrar ali para depois da novela da Glória Pérez, que acabou não conseguindo conquistar o público, teve muitos problemas e derrubou o horário das 9. Valcir foi ali com muito custo, com muita dificuldade, foi mais na reta final que ele conseguiu subir da casa dos 30 pontos e entregou muito bem para Renascer, que começou relativamente bem, subiu um pouco, se estabilizou num share de 40, 45%, que é muita coisa, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, mas não consegue agregar público, não consegue ter mais gente assistindo. Existe um público ali que está vinculado com a novela, que está fechado com a novela, mas ao mesmo tempo não tem um público adicional, não tem gente que vai chegando depois para conseguir complementar essa ideia de renascer. E eu acho que isso se deve muito à questão da complexidade
complexidade da história. Acho que a história ela não é, ela é mais complexa, ela tem mais camadas do que Pantanal tinha especificamente. Acho que os personagens não são tão carismáticos quanto a gente tinha em Pantanal. Personagens extremamente carismáticos, identificáveis e com uma história que conseguia ir pro realismo fantástico também, como a história da Juma e tudo mais, mas tinha ali uma repercussão que Renascer não viu nem de longe, né? A repercussão de Pantanal era a reprodução de bordões nas ruas, a fivela de respeito que ficou até hoje, né? Nesse sentido, o Ara da Dira Paz como Filó, né? E tantas outras questões que ficaram dessa época de Pantanal. Renascer não conseguiu reproduzir isso, não conseguiu levar a linguagem da novela para as redes sociais com uma repercussão como se gostaria, e isso eu acho que acabou frustrando, de certa forma, a Globo. De novo, não é um fracasso de audiência, mas faltou aquela repercussão e aquele desdobramento da novela que se viu acontecer em Pantanal. Agora em 2026, 2025, para comemorar os 60 anos da Globo, parece que teremos o remake de Vale Tudo. E aí, será que vai dar certo? Será que vai ter aquela repercussão que a Globo espera que Vale Tudo tenha? Porque é um tiro muito alto, assim, é uma novela muito querida dos brasileiros, que tem um aspecto cultural muito forte também. Entre os noveleiros é muito querida, é tida como uma novela perfeita, né? E a Globo vai mexer nessa história, e sempre que se mexe numa história que é muito querida pelo público, né? Pelo povo, ela é uma estratégia arriscada, né? É uma estratégia arriscada porque pode dar muito certo e pode dar muito errado. Então vamos ver o que vem pela frente aí nessa onda de remakes que a Globo está produzindo para o horário das 21 horas. Vamos ver se Vale Tudo tem mais sorte do que Renascer teve até aqui. Coloca aqui embaixo nos comentários a sua opinião e a gente volta nas próximas semanas com mais Rede Gesla Opinião. Fica ligado, se inscreva no canal e acompanhe a gente ao vivo também.